Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Você tem a sensação de sempre estar atrasado? Ou tem uma pressão dentro de você com uma urgência? Você tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo? Parece que o dia precisaria ter mais do que 24 horas? Essa sensação é coletiva, todo mundo tem, porque nós estamos vivendo uma sociedade com uma urgência, uma velocidade que o nosso cérebro não foi preparado para isso. Nossas emoções também não foram preparadas para isso. Deus também não queria dessa forma. Deus até nos ensinou algo na criação. Ele trabalhou 6 dias e no 7º ele descansou. Shabat significa descanso. E ele descansou e ele, antes mesmo da Revolução Industrial, ele ensinou que o homem precisa de um dia de descanso. Porque antes da Revolução Industrial, o trabalhador trabalhava de domingo a domingo. Mas foi com a Revolução Industrial que foi estabelecido que o trabalhador precisaria de uma folga. Mas e a Bíblia? O que ela nos diz sobre esta urgência e quais são os danos que nos traz para a nossa vida espiritual? No Salmo 131, que é o Salmo de Davi, ele diz: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. O que a analogia que Davi faz aqui é incrível, não é? Uma criança, ela pode estar agitada, ela se sente insegura, ela está com medo, ela já é grandinha, ela é desmamada, mas ela, quando a mãe coloca no colo, há aquela quietude, ela relaxa, ela se sente protegida, amparada, acolhida. A mesma coisa, Deus está dizendo, você não vai muito longe com esse esgotamento. Você precisa se descansar em mim. É no meu colo, é no meu abraço, é quando você me busca, eu te coloco no colo. Você vai ser sempre a minha criança. A criança, como ele diz em Isaías, ainda quando você tiver cabelo branco, para mim você é como uma criança. Eu sei porque eu tenho um filho de 40 anos, para mim sempre é uma criança, um neto de 18 e sempre para mim é uma criança. E assim é com Deus. Ele te ama, ele quer só que você aquiete. Enquanto Ana, mãe de Samuel, ficava agitada, pensando, eu preciso ter um filho, eu quero ter um filho. Ok, esse sentimento era o sonho de Deus no coração dela, mas ela teve que parar essa agitação, ficar, o que Penina diz, o que os outros dizem. Ela se aquietou em Deus. Ela disse, Deus, o Senhor é o Deus que dá vida, o Senhor é o Deus que tira a vida, o Senhor é o Deus que abre a madre, e assim ela pôde descansar nos braços de Deus. E quando ela saiu, depois da oração que ela fez, ela não saiu grávida, mas ela saiu com a alma sossegada, na certeza de que Deus a tinha ouvido. Tem uma pessoa muito agitada, eu sei, se você falar, se eu te disser assim, quem na Bíblia você é o exemplo de agitação? É Marta, a irmã de Maria, a irmã de Lázaro. Jesus estava lá. O que ela estava fazendo era certo. Jesus precisava comer. E preparar uma comida para Jesus era honrar Jesus. Então ela não estava fazendo a coisa errada. A agitação dela não tinha a ver com a cozinha. A agitação dela tinha a ver com aquilo que ela estava pensando a respeito de Maria. Isso estava incomodando mais do que a cozinha. Maria não me ajuda, Maria só fica sentada. Isso é agitação. Na agitação, você presta mais atenção nos outros do que em você mesmo. Você presta mais atenção nos outros do que em Jesus. Porque Marta, ela podia continuar cozinhando, ouvindo Jesus de lá da cozinha.
Sim, porque não tem nada demais. Esse era o dom dela. Tanto que eu vou encontrar Marta em João capítulo 12, fazendo a mesma coisa. Depois que Lázaro ressuscitou, Marta está cozinhando, dessa vez para Lázaro, para Maria, para Jesus e para Simão o leproso. Então, não, o mal e a agitação não tinha a ver com a cozinha, tinha a ver com os pensamentos. Pensamento acelerado, pensamento antecipatório. Ela já estava antecipando, ela estava ocupada em pensar em Maria. Ela só pensava em Maria. Maria não me ajuda, Maria só está sentada, Maria isso, Maria aquilo. No outro capítulo, em João capítulo 12, ela está cozinhando, mas a mente dela está conectada a Jesus. Eu estou cozinhando para Jesus, eu estou ouvindo tudo que Jesus está falando, eu vou me sentar à mesa com Jesus. Você viu a diferença? Então, eu vejo que as pessoas interpretam mal esse texto de Maria e de Marta, porque focando em que ela era preocupada, ansiosa e agitada porque estava cozinhando. Não, ela era agitada, ansiosa, preocupada, inquieta, porque ela estava pensando nos outros também. Ela estava pensando em muitas coisas ao mesmo tempo, antecipando muitas coisas. É como Gideão. Gideão estava com o pensamento dele tão acelerado no medo, na angústia, na aflição, que quando o Senhor chegou para falar com ele, o Senhor teve que insistir muito. Ele não conseguia ouvir a voz de Deus. Será que você está aqui hoje, aqui no devocional, agitado, sem conseguir ouvir Deus? Porque você está pensando no que você tem que fazer, você está pensando naquilo que você não tem, naquilo que vai faltar. Isso, você está antecipando. Muitas coisas nem vão acontecer. Pensamentos antecipatórios te levam à ansiedade. A ansiedade anda de mãos dadas com a preocupação. E sabe, você não vai lugar nenhum com a ansiedade. Eu sempre comparo, quando eu ensino sobre ansiedade em gestão emocional, eu falo que você permanecer ansioso é a mesma coisa que ficar o dia todo numa cadeira de balanço. Você gasta a energia de impulsionar para frente e para trás, mas você não sai do lugar. A ansiedade, os pensamentos te agitam para frente e para trás, mas você não faz nada. Você só está ansioso. E a ansiedade te traz esgotamento. É um ciclo. É um ciclo que vai te levar para um burnout. E Deus está dizendo, é tão fácil. É só você concentrar os seus pensamentos em mim. Quando você vai ler a Bíblia, quando você entra no devocional, quando a tua mente fugir, porque ela foge, quando ela fugir, você se força a voltar. Não. Eu vou ouvir a palavra. Este momento eu não vou pensar em nada, a não ser na palavra, a não ser em Deus, a não ser na oração. E eu tenho uma tendência a ser agitada pelo meu temperamento, eu sou colérica. Então, quantas vezes eu já me peguei em oração, orando, e de repente eu parava de orar para fazer alguma coisa, até que eu vi o quanto eu estava perdendo, porque eu ia sair da presença de Deus do jeito que eu entrei, porque eu entrei agitada, eu ia sair agitada, eu entrei preocupada, eu ia sair preocupada, mas quando a gente disciplina, isso exige de você um esforço. Quando você se disciplina, eu vou para o colo de Deus. Como uma criança desmamada, eu estou precisando de proteção, eu preciso de uma palavra, eu preciso de um refrigério. Então, você tem que, quando o teu pensamento foge, você traz ele de volta. Quando você percebe que você está começando a ficar angustiado, você coloca suas emoções no lugar. Não, nada disso, você não vai controlar o meu coração. Neste momento, eu recebo a paz que excede todo o entendimento. É isso que nós precisamos. Quando os discípulos, eles tiveram, veja só, quando Jesus em Lucas capítulo 5 passou em frente a Pedro, a mente de Pedro estava agitada. Por quê? Porque ele não pescou nada. E como eu sei que a mente dele estava agitada, se eu olhasse para Pedro, eu ia dizer, não, ele está parado, ele está quieto, ele está lavando a rede. Leia o texto de Lucas 5, você vai ver que aparentemente ele está parado. Mas você pode estar parado fisicamente, mas a sua mente e as suas emoções estarem muito aceleradas. E era o caso de Pedro.
E Pedro, ele estava pensando no quê? Não pesquei nada, eu tenho que pagar o imposto, eu tenho que alimentar a minha família, eu tenho ainda os publicanos que vão levar ainda em cima do imposto, o que eu vou fazer? Eu tenho funcionários. Ele tinha muita coisa que ele estava pensando. Mas de repente Jesus passa na frente dele e, para chamar a atenção de Pedro, diz: eu preciso do teu barco emprestado. Porque Jesus é estrategista. Ele sabia que ele e Pedro no mesmo barco, Pedro ia ser obrigado a ouvi-lo. E deu certo. Pedro ouviu Jesus. E quando Jesus disse: vamos mais profundo, vamos um pouquinho além, ele estava calmo para obedecer Jesus. Ele foi mais profundo. Agora lança a rede. Ele lançou a rede. E a rede veio tão cheia de peixe que tinha para ele e para os amigos que tinham ficado à beira-mar. Então eu quero dizer, em nome de Jesus, que você aquiete a sua mente, porque o Senhor quer encher a sua rede no dia de hoje. Vamos orar agora? Coloque aqui o seu pedido de oração. E se o teu pedido de oração é por causa da tua agitação, diz: Senhor, dá um jeito na minha ansiedade, em nome de Jesus. Senhor, como é bom saber que o Senhor é o Jeová Shalom, Deus da paz. Aquieta o coração de todos que estão agitados, angustiados, aflitos, acelerados. Que em nome de Jesus eles sintam o teu acalento, que eles ouçam a sua palavra, que eles recebam a sua unção. E eu clamo também que o motivo deles estarem agitados, como no caso de Pedro, que era a falta de dinheiro, era a falta de peixes, e o Senhor proveu, que o Senhor possa prover agora um milagre nosso de cada dia, em nome de Jesus. Amém. Aquieta a tua alma, tenha um dia cheio de paz, deixa o seu like e compartilhe com muitos.